É, hoje nós iremos, né, começar a trabalhar nossas resoluções, tá? É, nós já começamos na parte de legislação, né? Desde antes aí da nossa V1. Estou corrigindo as provas, viu, pessoal? Na madrugada. Amanhã vocês encontrarão aí as notas, se Deus quiser. Nós já começamos a parte de legislação, onde nós trabalhamos a Lei 7498, de 86. Nós vimos que essa lei, né, ela vai trabalhar as nossas atividades como enfermeiro, as atividades do técnico e as atividades do auxiliar de enfermagem. Lá, quando vocês forem estudar a lei, né, ler, vocês também irão encontrar as atividades da parteira, tá? Mas como hoje nós temos a especialização em obstetrícia, então, né, a gente não trabalha a questão das atividades da parteira, tá? Dentro da Lei 7498. E hoje nós vamos dar início à Resolução 311 de 2007, certo? Essa resolução nós iremos iniciar hoje. Eu acabei de mandar os slides para o Canvas, tá? Nós iremos iniciar hoje e segunda-feira eu vou postar uma videoaula com o restante, tá? Será uma aula extra. Quando a gente terminar todo o conteúdo, eu vou passar, né? Quando segunda-feira eu mandar essa videoaula para vocês, eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Que essa atividade ela vai englobar a Lei 7498, certo? Porque eu não quis colocar que a gente já estava em véspera de AV1 e vamos trabalhar a resolução 311, tá certo? Essa atividade é para que a gente exercite, tá? Ela é uma atividade de 13 questões, mas vejam bem, se vocês não quiserem fazer sozinhos, vocês não precisam fazer. Quando for sexta-feira que vem, nós iremos corrigir essa atividade, tá certo? Então, assim, né, vocês não vão se assustar, porque são muitas questões, 13 questões e tudo mais, tá certo? Mas essa atividade é para que a gente trabalhe essas questões sexta-feira que vem, tá certo? Então, sexta-feira a gente vai trabalhar uma por uma, tá? E daí será a nossa aula de sexta, tá certo? Então, quem não quiser fazer, não precisa. Sexta-feira a gente faz, a gente lê, a gente comenta, tudo bem? Vocês podem, né, ao invés de resolver a atividade, né, isso vai de cada um, ler a resolução 311, que eu não sei se vocês já leram a lei 7498, tá certo? Vai englobar as duas. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar a resolução 311/2007. Se vocês abrirem o sistema COFEM-COREM, vocês vão encontrar lá que a resolução 311 de 2007, ela foi renovada pela resolução 654 de 2017, certo? Tá sendo gravada, tá, Matheus, sendo gravada, tá? Aí vocês podem perguntar, por que é que a gente vai trabalhar ela se ela já foi renovada, tá? Porque, pessoal, ela é bem extensa, tá? E a de 2017 seria essa de 2007 de forma sucinta, tá? Então, por isso que eu costumo trabalhar as duas, tanto a resolução de 2007 como a resolução de 2017, tá certo? Vocês irão ver aqui na 2007 que ela trabalha muito bem de forma esmiuçada
os nossos artigos, tá? Casos que envolvam a nossa atividade de enfermagem. O primeiro capítulo da Resolução 311/2007, ele é dividido em 4 seções. E esse primeiro capítulo, ele vai trabalhar as relações do profissional de enfermagem com o paciente, a família e a coletividade, as relações do profissional de enfermagem com o sistema COFEM-COREM, a relação dos profissionais de enfermagem com outros profissionais de saúde e a relação do profissional de enfermagem com a instituição em que ele trabalha, tá? Por isso eu gosto de trabalhar a princípio com ela, porque ela é bem detalhada, certo? Depois que a gente trabalha no capítulo 1, que é dividido em 4 seções, essas relações, aí nós vamos entrar no capítulo 2, que é o sigilo profissional, tá? E daí nós temos o capítulo 3, que é a questão do marketing, tá? O capítulo da publicidade, o capítulo 4, que ele fala na questão das infrações e penalidades, tá? E nós temos o 5, 6 até o capítulo 7, tudo bem? Quando eu for mostrando aqui os slides para vocês, nós não vamos trabalhar artigo por artigo, até porque vai ficar muito cansativo, certo? Quando vocês pegarem essa resolução, que eu vou mandar o arquivo para vocês, tá? Se vocês também quiserem, podem baixar no sistema COFEM-COREM, mas eu vou colocar lá no Canvas junto com os slides. Aí, se vocês, quando estiverem lendo, se tiver algum artigo que não foi explicado aqui, mas que vocês não estejam entendendo, podem ficar à vontade, que eu estou à disposição para explicar, tudo bem? Então, eu trouxe alguns artigos, que são os mais comuns e que a gente vai trabalhar explicando, tá? No meio da explicação, se vocês quiserem questionar, exemplificar, podem ficar à vontade, ok? Então, vamos lá. Aí, hoje nós iremos trabalhar o capítulo 1, alguns artigos do capítulo 1, e na videoaula que eu mandei para você, que eu vou mandar para vocês, a gente dá continuidade do capítulo 2 até o capítulo 5, tá? O capítulo 6 e 7, nós não trabalhamos... Boa noite, Lucenilda. Nós não trabalhamos porque, na realidade, ele só reforça o número de artigos que a gente já trabalhou, tá certo? Vocês podem, não estar entendendo bem, mas quando vocês pegarem a resolução, vocês vão entender bem, tá? Então, a gente inicia aqui, tá? Falando de 3 palavrinhas que elas são bastante discutidas dentro das nossas resoluções, dentro dos nossos artigos, que é a imprudência, a imperícia e a negligência, certo? A imprudência, pessoal, é a questão, da falta de cuidado, de precaução, tá? Eu coloquei até exemplos básicos, não relacionados a nós, a nossa profissão, basicamente, tá? Que é aqui, como exemplo de imprudência, o motorista dirigindo em velocidade acima da permitida. Então, a imprudência, ela vem daquela questão de... Tá sendo gravada, Andressa, tá? A imprudência, ela vem da questão de nós não termos cuidado, de nós não termos atenção com relação às nossas atividades, tá? Nós temos, que ter essa prudência, tá? Com relação às nossas atividades. Atenção ao nosso paciente, atenção às queixas, atenção às medicações, os horários das medicações, tá? As orientações que a gente dá para o nosso paciente, para a família,
certo? Nós temos que trabalhar essa questão do cuidado, certo? Então, a imprudência é a falta deste cuidado, é a falta da precaução. Como nós trabalhamos com seres humanos, nós temos que ser prudentes, tá? Um exemplo básico aí dessa falta de cuidado, dessa falta de atenção, né? Uma medicação com a validade vencida, né? A administração de uma medicação com dosagens, né, alteradas, né? A questão do local da administração ser um local errado, certo? Então, esse cuidado nós precisamos ter dentro da nossa profissão, tudo bem? Então, a imprudência seria a falta de atenção, a falta de cuidado, tá? Quando a gente estiver trabalhando os artigos, vocês vão encontrar até uma palavrinha que a gente fala muito na questão da imprudência, que é a inobservância. O que seria a inobservância? A falta de observação. E nós, como enfermagem, nós precisamos observar o nosso paciente. Nós precisamos observar com relação à medicação, a relação às queixas, com relação ao que o nosso paciente entende, ao que a família entende, tá? Se realmente está tudo prescrito, né? Os registros têm que ser todos feitos, que como a gente falou, é o nosso respaldo profissional, tá? E daí, nós vamos para outra palavrinha que é a negligência, tá? A negligência é a omissão, a inobservância do dever, tá? Então, aqui, quando a gente sabe que deve fazer um determinado procedimento e nós não realizamos esse procedimento, tá? Isso é negligência. Tá? Um paciente acamado. Nós sabemos, né, que um paciente acamado, nós devemos estar mobilizando esse paciente a cada 2 horas, ou orientar a família para fazer isso. E a gente não faz. Isso é uma negligência, tá? Então, quando a gente vai administrar um injetável, a gente tem que aspirar e a gente não faz isso, é uma negligência, tá? Então, a negligência é aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, mas nós não fazemos. Seja por demanda, né, muito grande, né, muitos afazeres, seja por esquecimento, mas isso tem que ser feito. E isso faz parte das nossas atividades, tá? E outra palavrinha aí, que nós encontramos muito nos nossos artigos, é a imperícia, que é a falta de técnica necessária para realizar determinada atividade, certo? Então, aí a gente volta, né, com a imperícia, a gente volta para a nossa Lei 74/98, que lá tem todas as nossas atividades. E quando eu estou realizando uma técnica, tá, que não é minha, eu estou cometendo uma imperícia, tá? Por quê? Porque aquilo não é atividade minha. Então, vamos usar um exemplo bem básico aí, a questão das suturas. Sutura não é atividade da enfermagem, tá? Não é atividade do enfermeiro, não é atividade do técnico, não é atividade do auxiliar. Então, quando eu estou, né, realizando uma sutura, eu estou, né, indo contra o meu código de ética, então eu estou praticando aí a imperícia. Tudo bem com relação às 3 palavrinhas? Imprudência, negligência e imperícia? Tudo tranquilo? Podemos prosseguir? E daí, nós vamos trabalhar mais 2 palavrinhas que entram
na questão das nossas infrações, tá? Onde a gente vai ver essas infrações aí no capítulo 4 e as penalidades no capítulo 5. Deixa eu ver aqui, viu? Como assim socorrer, né? Porque isso faz parte do seu juramento como enfermeiro, tá? Como seria esse socorrer? Por que você vai se negar a socorrer? Como enfermeira, você não pode prestar suas atividades? Fale aí, Andressa. Foi Andressa? Pode falar. Quer falar não? Né? Porque a pergunta foi assim: você pode se negar se não for uma atividade sua, né? E se o profissional, né, que realiza as atividades estiver lá, tá? Mas se você pode salvar essa pessoa, né, com as suas atividades, com a sua segurança, você vai salvar essa pessoa. Seria isso, Andressa? Qualquer coisa tu fala aí. Tá certo. Então, no caso, a pessoa não quer, né? Pronto, né? Aí é assim. Se você está lá no seu horário de trabalho, né? Você vai informar esta pessoa que só tem você para realizar esse atendimento, tá? Caso ela queira, você vai atender. Caso ela não queira e seja, né, ela esteja internada, então ela vai assinar o termo de responsabilidade, né, porque não quis que você fizesse os procedimentos, tá? Caso tenha outro profissional, né, enfermeiro, que possa realizar suas atividades, né, a questão da comunicação, né, você pode falar com seu colega, né, que ela não quer que você atenda por outros problemas aí, e daí esse outro colega vai, né, fazer o seu papel, tá? Mas caso só seja você e o paciente que não queira, né, esse atendimento, aí ele que assine o termo de responsabilidade, porque você estava lá para prestar os serviços, sem problema nenhum, tá? Como foi ele, aí ele que seja responsável pela, né, pela atitude dele, né, pela a escolha, tá certo? Seria mais ou menos isso, tá? Às vezes, né,